Uma lei de meios que diminuísse esse controle feito pelos oligopólios seria só um primeiro passo, né? Eu creio que é preciso que os governantes também estabeleçam políticas de comunicação claras, voltadas para atender os interesses públicos, né? O que a gente vê muito são políticas de comunicação que renovam o status quo, né? É aquela publicidade que faz, às vezes, da comunicação, mas é uma coisa muito unidirecional, não dá voz ao povo, né? Na questão política, como você vê aí, por exemplo, as candidaturas agora, nas próximas eleições, a Dilma vai apresentar uma política de comunicação? Qual é a expectativa de quem acompanha a questão da democratização da comunicação mais de perto? Eu acho, não dá para dizer se a Dilma vai ou não vai, eu já não coloco um pelo no fogo, né? Não coloco um pelo no fogo. Eu acho o governo Lula, até como sentiu o peso do que é essa mídia concentrada, sentiu o preconceito, inclusive, dessa mídia concentrada, quer dizer, essa mídia concentrada, como diz o filho do Frias, um absurdo o presidente não falar inglês. Essa mídia concentrada pensa no norte, né? Pensa em Miami, em Londres, né? Tem a mentalidade colonizada. Então, para essa mídia concentrada, onde já se viu um peão ser presidente da República, o Lula sentiu isso na carne. Ele sentiu uma dose de preconceito muito grande, né? Uma tentativa permanente de desestabilizar o seu governo, de enquadrar o seu governo. No primeiro mandato, o Lula não mexeu muito nesse setor. Ao contrário, ele até tentou agradar os barões da mídia no primeiro mandato, né? Algumas cedências, tipo o padrão de digitalização da TV, foi uma cedência para a TV Globo, isso, que é o padrão japonês. A proposta que havia da Federação Nacional de Jornalistas da época, de um Conselho Nacional de Jornalismo, ele arquivou. No primeiro mandato, o Lula tentou agradar, mas não adiantou, porque não dá para agradar essa turma. Essa turma joga pesado. Quando ela sente que ela está correndo riscos, ela apela para golpe. Ela apelou para golpe em 64. Ela clamou pelo golpe, ela criou o clima do golpe militar. Num segundo mandato, o Lula começou a adotar algumas medidas de democratização da comunicação nesse rumo que você está falando, inclusive, de políticas públicas. Passo importantíssimo, a constituição da empresa Brasil de Comunicação. Começar a criar um sistema público de comunicação, que tem a ver com o que está escrito na Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz que a comunicação deve ser um sistema de complementariedade entre privado, público e estatal. Está na Constituição, só que isso nunca foi regulamentado. O que existe no Brasil é só mídia privada, não existe público estatal quase, é merreca, é resíduo, não é isso? É traço. O Lula começou a criar um sistema público de comunicação através da IBC, isso foi um dado positivo. Através do ministro Franklin Martins, começou a se mexer também na publicidade, que tem a ver com políticas públicas que você está dizendo. Quer dizer, quando o Franklin assumiu, quase 70% das verbas de publicidade do governo iam para a TV Globo, o que não corresponde nem à audiência da Globo. A SECOM, a Secretaria de Comunicação, começou a descentralizar essa publicidade, passar para jornais do interior, jornais de bairro, rádios, né, de interior. Isso foi um dado positivo também. Por isso que a Globo detesta tanto o Franklin, porque tirou uns milhões da Globo, né? Talvez bilhões, né? Se contar em anos, a verba de publicidade oficial gira em torno de 1 bilhão e 400 milhões ano, né? Tirou, se contar em 4 anos de gestão, foram bilhões mesmo que ela tirou, que essa medida do Franklin tirou. Outro dado positivo no segundo mandato do governo Lula, ele convoca uma conferência de comunicação. Isso era um tema tabu. Você tinha conferência para tudo, você tem conferência para saúde, conferência para educação, conferência para questões étnicas, conferência para questões de gênero, conferências para tudo. Só não discutia comunicação, porque, e você vê que isso é uma postura de censura. Os órgãos de mídia não aceitam discutir comunicação, eles se acham. Então eles interditam o debate. Quando alguém começa a mexer, eles falam que estão querendo censurar. Ou seja, a melhor defesa é o ataque, né? Eles atacam. O Lula convocou uma conferência de comunicação, foi muito positivo. Então, outro dado positivo do segundo mandato do governo Lula foi perceber a mudança que a internet causaria e aí o empenho do governo na realização de um Plano Nacional de Banda Larga, do PNBL. Isso foram marcas importantes do segundo governo Lula, já que no primeiro não houve isso, no primeiro mandato.
O governo Dilma, infelizmente, não ousou mais, não deu continuidade a esse processo. O governo Dilma, né, talvez tenha avaliado, na minha forma de entender, totalmente equivocado, de que não dava para mexer nesse vespeiro, porque esse vespeiro é brabo, né? A Dilma não tinha a mesma autoridade que o Lula tinha, a mesma carisma que o Lula tem, né? Então o governo Dilma ficou meio, deixa esses bichos quietos aí, vamos tentar melhorar por outras coisas sem mexer com mídia, o que eu acho que é um grande erro, porque a batalha da democratização da mídia é a mãe de todas as batalhas. Você pode até fazer muitas coisas interessantes fora disso, mas a mídia vai ir para a negação. Ela vai tentar apagar o que de positivo você fizer em outras áreas, né? Ela vai pelo negativismo, pelo catastrofismo, né? Pela escandalização da política e tal. Acho que passa na cabeça do governo Dilma que não tem correlação de forças no Congresso Nacional para mexer nisso, mas isso também não é um bom argumento. Porque correlação de forças eu avalio, é real. Se eu for para o Congresso Nacional, eu perco essa batalha. Vou perder. Porque 1/5 do Congresso Nacional é vinculado à radiodifusão, é vinculada aos barões da mídia, é bancada pelos barões da mídia, afiliada de barões da mídia, laranjas de mídia, tudo isso que tem no Congresso Nacional. Um esquemão. Tudo bem, isso é real. Mas se eu não provoco, eu nunca altero a correlação de força. Vai sempre continuar a mesma coisa. Você vê. Se não fossem as manifestações de junho, dificilmente o governo teria coragem para aplicar o Mais Médicos. Mais Médicos, no primeiro momento, foi uma bateria de crítica. Mas foi para o debate político, ganhou. Então, o argumento da correlação de forças, no meu entender, é um argumento da passividade. Correlação de forças é adversa, eu fico quieto. Então para que eu estou mexendo na política? Para ficar quieto? É que democratizar a comunicação é democratizar o Brasil, né? Pois é. É uma ação direta para a democratização do Brasil. Eu acho que nesse sentido o governo não mexeu. Vamos ver no segundo mandato, se é que vai ter segundo mandato também, né? Essa batalha eleitoral não vai ser simples, não.